A paz do Senhor, meus amados irmãos, vamos então, depois que eu publiquei agora mesmo um anúncio sobre este curso, estou transmitindo nesse momento para vários grupos. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, que a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família e tudo que você tem. Que esta semana seja uma semana rica de grandes notícias, tudo aquilo que estiver travado, de acordo com a sua fé. Antes de tudo, de acordo com a sua fé, a sua obediência. Deus possa destravar. Que mediante o seu perdão, Deus possa destravar. Mediante a sua consideração, o seu entendimento de que as pessoas mudam a cada dia que passa, você não pode manter a sua imagem passada, sendo que Deus está transformando as pessoas. Tenha um sentimento de que você também está sendo transformado. Que esta semana, mediante a sua obediência, porque é a obediência a mãe da prosperidade, é a obediência a mãe da felicidade. Você primeiro tem que ser feliz para ser próspero. A Bíblia diz no Salmo 128, feliz serás, em primeiro lugar, e depois diz, e prosperarás. Nenhuma profecia pode se cumprir na sua vida se você não obedecer a Deus. Ele diz, se guardares o meu mandamento, se guardares os meus estatutos, se obedeceres a minha voz, então virá a chuva sobre a sua cabeça, a sua seara produzirá, tudo te irá bem. Você jamais passará na sua vida por situações difíceis sem vencê-las, sem triunfar sobre elas. Essa é uma palavra, não creio nesses profetas que ficam aí dizendo, hoje Deus vai fazer uma obra tão grande na tua vida, hoje vai entrar dinheiro na sua conta, hoje alguém vai mandar alguma bênção para você, simplesmente porque o profeta disse isso. Esse é um falso profeta. O verdadeiro profeta de Deus, ele diz, se tu obedeceres a Deus, então tu serás abençoado. Se tu aprenderes a perdoar, então tu enriquecerás. Não adianta você ficar com o seu coração cheio de mágoa, subir no púlpito, ensinar, pregar ou tentar mostrar para os outros uma ostentação espiritual se você não sabe perdoar, se você não sabe considerar, se você não sabe ser generoso, se você não sabe obedecer a Deus, em primeiro lugar. Então que esta bênção, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre a tua vida. Eu falei agora há pouco, antes dessa classe, que eu estaria dando um curso hoje sobre o primeiro capítulo desta revista, que é uma revista que você pode usar nos seus cultos de doutrina na terça-feira ou na segunda-feira. Pode adquirir essa revista a preço de atacado e você distribuir para os irmãos. Distribuir para os irmãos que são dizimistas, são ofertantes. Ofereça alguma coisa para eles. Ofereça alguma coisa para aqueles que estão sentados, às vezes na cadeira de plástico, e você sentado na cadeira estofada. Eles que sustentam o seu ministério e você muitas vezes não considera o quanto eles são importantes. Porque enquanto estão ali sentados, teu ministério ainda existe. Mas o dia que eles decidirem sair daquela cadeira de plástico e ir para outro lugar, aí você vai sentir o peso da responsabilidade que você não teve enquanto a eles. Então esta palavra é uma palavra dura, mas também exortativa, mas também eu trago para vocês o consolo. Quero ler o texto no capítulo 2, aqui com o texto da Bíblia da versão de Nelson, que você está aí ainda em promoção, você pode entrar no meujesus.org e você vai encontrar não somente estas Bíblias, mas todos os livros da Teologia Latina, a enciclopédia, que são de 10 a 12 livros, todos esses livros estão à sua disposição também a um preço que eu disse para colocar lá, um preço especial. Também nós temos lá a Bíblia, a Bíblia Ômega e também a Bible Cronos, essa que está aqui neste celeiro aqui. Vamos então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a sua graça, possamos compreender e conhecer
e tentar compreender se nós não temos tanta habilidade. Quero saudar a Nanda Pereira, quero saudar Eduardo Dreyer, quero saudar Denise ou Dênia Martins, quero saudar Eduardo, mais uma vez, Anderson Nunes, Deus abençoe, e também Eliomar Avelino, Deus abençoe também, Hernani Costa, Deus abençoe. Vamos então à palavra, daqui a pouco eu saúdo a mais alguns. Gênesis capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. Sempre os tabernáculos de Deus, os templos de Deus, deveriam ser sempre voltados, sua face voltada para o Oriente, isto é, para o nascimento do sol. Aí no capítulo 2, versículo 9 diz, e o Senhor Jeová, Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvore. O Senhor fez brotar. Mas no verso 2, verso 8 diz, primeiro ele plantou. Ele planta e depois ele faz brotar. É ele que planta a semente, mas é ele que faz brotar. Aí diz o texto, o Senhor Jeová, Deus, fez brotar da terra toda a qualidade agradável, toda a qualidade de árvore agradável à vista, boa para se comer, assim como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós temos aí as quatro árvores, e saía um rio do Éden, que quer dizer lugar de delícias, para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 cabeceiras. E o nome do primeiro é Pison. Pison quer dizer troca, administração, administrar, negociar. Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, que quer dizer sofredor, sofrimento, onde brota o ouro. E o ouro dessa terra é bom, e ali há cristais e a pedra ônix ou cornalina. E o nome do segundo rio é Gion, que quer dizer Vale da Graça. Este é o que rodeia toda a terra de Cush, quer dizer trevas. E o nome do terceiro rio é Gidekel, quer dizer tigre, literalmente tigre. Este é o que vai em direção ao oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates, produtor de frutos, agropecuária. Capítulo 2, verso 15. E tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para que o cultivasse e o guardasse. E impôs Deus, Jeová, ao homem um preceito, dizendo, de toda a árvore do jardim, do paraíso, poderás comer. Veja aqui, e impôs o Senhor Deus, o Senhor Jeová Deus, ao homem um preceito. Esse é o primeiro mandamento que Deus coloca na história do homem, que é de toda a árvore do jardim, do paraíso poderás comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, a morte experimentarás. Esta é a versão de Nelson. Isso aqui, você está lendo essa versão, a versão de Nelson, ou a versão missionária de Nelson. Eu tenho 2 versões. Então, primeiro ponto dessa classe aqui é o que está no capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Deixa-me abrir a Bíblia aqui. Capítulo 3. Versículo 13. E disse Jeová Deus à mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. O verso 11 diz, Deus lhe perguntou, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? E Adão disse, a mulher que me deste para estar ao meu lado, isto é, ao meu lado por companheira, me deu da árvore e eu comi.
Versículo 14, então Jeová, o Senhor Deus, disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que todos os animais domésticos, o gado, e mais que todos os animais do campo, animais da selva, e sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E Deus então coloca aí uma palavra profética no verso 15. O primeiro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês é sobre a questão do Éden, o Éden está no capítulo 1 aí, na página 7. Capítulo 1, aí na página 7. Quando Deus planta, está escrito que Deus plantou, capítulo 2, verso 9, Deus plantou, e Jeová, o Senhor Deus, fez brotar da terra toda a qualidade de árvore agradável à vista, boa para se comer, assim como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós temos aí as características específicas daquilo que nós conhecemos como o Éden, porque diz o texto no capítulo 3, capítulo 3, verso 8 ao verso 10. Capítulo 3, verso 8 diz, ao ouvirem a voz, o ruído de Jeová, o Senhor Deus, que passeava no jardim, sob a brisa, ao declinar do dia, Adão e sua mulher se escondiam da presença de Jeová Deus entre as árvores do jardim. E chamou Jeová, o Senhor Deus, ao homem e lhe perguntou, onde estás? Onde estás? Onde estás? Deus veio visitá-lo, diz o texto, ao declinar do dia. Já perto das 6 da tarde, vocês veem Deus vindo visitar Adão. Vocês podem considerar isso de um aspecto tipológico, mas também literal, esse aspecto que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui no quadro. É muito importante que você sempre tenha o Éden, sempre o Éden como um lugar santíssimo. Sempre. Sempre o Éden, com essas 4 cabeceiras. 4 cabeceiras, tem um rio, e entre essas 4 cabeceiras, o Éden, lugar de Deus, com o homem, o lugar do homem com Deus, é um lugar de comunhão. Então o lugar santíssimo era a casa, de Adão e Eva, era a casa. Deus vinha na sua plataforma, que eu sempre coloco assim, porque ele é luz, ele não tem corpo, e ele vinha com os seus anjos, E o texto vem que aqui as plataformas do trono de Deus, as rodas do trono, com os seus querubins aqui em cima, Deus vinha visitar o Éden. Então o que Deus está fazendo aqui? Era Deus que vinha para o culto. Deus vinha para o culto na casa de Adão e Eva. Deus vinha para o culto. Isso é importante que você tenha isso aqui. Muitíssimo importante que você tenha isso. Deus vinha para o culto. Deus é quem vinha
para o culto. Muito importante você observar esse detalhe. Deus vinha para o culto. Então, ali era o Santíssimo. Quando nós vemos o tabernáculo, quando nós passamos a conhecer a doutrina do tabernáculo em si, vou colocar aqui mesmo, e você tem aí a doutrina do tabernáculo, né? E você vê ali tabernáculo, aqui o tabernáculo, sua cortina, ali, e você tem as divisões, que aqui fora seria o átrio, aqui fora seria o átrio, aqui seria o lugar santíssimo, santo, e por esse o lugar santíssimo. Você tem aí 1, 2, 3 lugares. Veja só, vocês têm 3 lugares hoje na observação do tabernáculo. Você tem aí o átrio, você tem o átrio, você tem o lugar santo e você tem o lugar santíssimo. Essa aqui é a divisão. Primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão. Quando Deus planta o Éden, era só este lugar. Só este lugar. Não existia o átrio, nem existia o átrio, nem existia o lugar santo. Então, o lugar santo aqui, ó, lugar santo e o átrio não existiam. Somente esses 3 lugares aí que você conhece, você observa, não havia, só havia o lugar santíssimo, que era o Éden, que Deus deu. Esse Éden ele deu para Adão. Esse Éden ele deu para Adão e sua família. E como esse lugar santo e como esse átrio foi sendo formado? Quando você vai lendo aqui, você vai observando aqui, nessa página, que é a página 7, aqui eu coloco exatamente isso que eu vou acabar de dizer para vocês. Estão vendo a plataforma do trono descendo sobre o Éden? Deus era o que vinha para visitar, porque ele vinha para receber o culto de Adão. E Adão tinha dentro da sua casa toda a comodidade e toda a prosperidade para ele servir a Deus e para ele adorar a Deus. Quando Jesus disse para Satanás, só a ele adorarás, só a ele servirás, Jesus estava falando de 2 coisas muito importantes. Adorar com meus lábios, adorar com o meu louvor, adorar com a minha prostração, adorar com a minha oração, adorar com o meu cântico. Então eu adoro a Deus, mas quando eu falo servir a Deus, é o trabalho das minhas mãos, com a minha generosidade, entregando o que é de Deus, que está dentro dos nossos bolsos, entregando a Deus o que é dele, que está dentro dos nossos tesouros individuais, dentro da nossa fazenda. Deus guarda o seu tesouro no seu bolso. E quando ele te pede, ele não está pedindo algo seu, ele está pedindo algo que ele investiu em você. Quando Zaqueu disse, darei a metade dos meus bens, porque ele sabia que Deus investiu. E o que ele ganhou naquele projeto, o que ele ganhou naquele negócio, o que ele ganhou naquela negociação, metade pertence, literalmente, ao serviço, às mãos que dão a Deus a demonstração do seu culto, da sua generosidade. Então, isso é muito importante que você compreenda, muito importante. Então, o jardim do Éden tinha todas as condições para cultuar a Deus. Não somente para que ele adorasse a Deus às 6 horas da tarde, quando Deus vinha com seus anjos, seus querubins, serafins, que ele vinha para o culto, era a coisa mais linda que se pode imaginar. Então,
Isso aqui é muito importante que você compreenda o Éden. Então, como foi formado? Como foi se formando? Deixa eu mostrar para vocês. Tudo isso está aqui nesta revista aqui. Está aqui nessa revista, que é o primeiro, segundo ponto do primeiro capítulo. Deixa eu mostrar para vocês. Quando Adão pecou, ele é tirado do Éden. Vamos ler o texto? É o capítulo 3, final do capítulo 3. Final do capítulo 3 diz assim. Então disse, verso 22, então disse Jeová, Deus, eis que Adão tem se tornado como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Só que esse conhecimento do bem e do mal, que era como um de nós, quer dizer que pertence a Deus. Então quer dizer que a árvore conhecimento do bem e do mal era uma propriedade de Deus, era uma característica de Deus, era um atributo de Deus que ele daria ao homem. Ele compartilharia com o homem depois que o homem comesse da árvore da vida. Mas ele nem tocou na árvore da vida. Se ele comesse da árvore da vida, o capítulo 4 de Gênesis seria Apocalipse 21. Seria Apocalipse 21. Todos os outros capítulos seriam anulados na história. Seria Gênesis capítulo 2 e o capítulo 3 em diante, e o 4 já seria capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Isso é muito importante que você observe. Estou falando bem devagar para que você entenda. Esta revista é uma revista doutrinária que você pode utilizar segunda ou terça-feira ou sexta-feira lá na sua igreja. Isso aqui é importantíssimo. Deixa eu deixar aberto aqui para seguir esse ponto. Então quero mostrar aí na página 7. O poder da decoração e da beleza e o poder do desfrutar os próprios bens, bem como o poder de viver eternamente. Mas o poder de discernir antes de escolher era muito importante. Tudo dependia somente da obediência. Porque Deus plantou estas árvores. A primeira árvore é conforto e decoração. A segunda é prazer em desfrutar. A terceira é vida e saúde e conhecimento. Vida, saúde e conhecimento, que é o principal elemento da árvore da vida é o conhecimento. Viu? É o conhecimento. 4. E a parte de Deus, as primícias da criação, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui muito, muito, muito importante vocês observarem essas 3 árvores, mais a árvore da vida no meio. Então, vou fazer aqui o desenho para vocês, que Adão estava dentro do seu lugar. A sua casa é o Éden. A sua casa tem que ser um Éden. E observe, isso aqui é muito importante, que Deus é que vinha para o culto. E hoje, por causa dos nossos pecados, nós que vamos para o culto. E antes, nós nem entrávamos no santuário. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, verso 5 em diante, que o povo ficava do lado de fora, ouvindo o tabernáculo sendo ministrado pelo sumo sacerdote, que ali naquele tempo era Zacarias. As campainhas tocando lá dentro, mostrando que ele estava vivo. Então, o povo ficava lá fora orando. Então, nem a dignidade de entrar no templo ele tinha. No princípio do ministério de Jesus, os acontecimentos ainda eram dessa forma. Quer dizer, ele foi expulso do Éden, depois Deus levanta um tabernáculo, só o sumo sacerdote pode entrar lá, e no Santíssimo uma vez por ano, e os outros entravam todos os dias, chegavam na porta do lugar santíssimo e lançavam sangue no véu 7 vezes, e depois voltavam diariamente no sacrifício de manhã, o sacrifício matutino e o sacrifício vespertino, isto é, no sacrifício da tarde. Então olha só a dificuldade que o homem teve para voltar para a sua casa outra vez. E lá dentro da sua casa, Deus plantou a árvore boa e agradável à vista, que representa a decoração, a beleza. Depois ele coloca a boa para se comer, que é a árvore do alimento, do sustento
do sustento espiritual e físico ao mesmo tempo. O Éden era um lugar santíssimo. O Éden era um lugar santíssimo do homem. Era a habitação da família. Foi plantado no meio da floresta que simboliza o mundo. Por isso, todas as vezes que você toma uma decisão sem a obediência, você passa a viver na floresta. Você é expulso automaticamente da convivência, do privilégio da boa decoração, da boa comida, da vida e da saúde. E você é lançado fora desses privilégios, porque esse privilégio é para quem habita no lugar santíssimo. E a sua casa foi feita para ser um lugar santíssimo. Foi Deus que implantou esse jardim. Todas as árvores dão flores no mundo e existem a partir da ordem divina. Mas as árvores do Éden foram plantadas por Deus para darem frutos domésticos. Eu quero dizer aqui com isso, esta frase que eu quero dizer aqui, eu quero dizer o seguinte, que todas as outras, você pode ler em Gênesis capítulo 1, que ele dá ordem à floresta. Ele dá ordem à floresta. Ele diz assim, quando ele dá ordem à floresta. Capítulo 1, verso 11. E disse Deus, produz a terra vegetação, erva que dê semente, árvores que deem frutos, que contenham a sua semente segundo a sua espécie sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu arbusto, que tem semente, mas não frutificam. Erva que produzia semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, segundo a sua espécie. Na sua Bíblia comum, infelizmente não está assim. Na sua Bíblia comum está diferente. E aí eles comeram muitas coisas aí. Muito bem. Todas as árvores dão frutos no mundo e existem a partir da ordem divina. Mas essas aqui, essas 4 espécies, Deus que plantou. Ele plantou e depois ele fez brotar. O Senhor plantou 4 tipos de árvores. Árvores agradáveis à vista, que é a ornamentação. Numa casa, você pode observar numa casa. A gente admira uma casa arrumada, uma casa ornamentada, onde o guarda-roupa é ornamentado, é organizado, onde os quadros, tem pessoas que não têm esse dom de Deus. Quando eu vejo uma mulher que não sabe organizar os seus quadros na parede, dá para ver um pouquinho da vida organizacional dela, dá para ver também as suas prioridades. Às vezes coloca um quadro com 2 metros de altura, na outra parede coloca um com 1,20 m de altura, um quadro que não tem nada a ver com o outro, não tem uma linha de posição, o sofá não combina com nada que está na casa. Por quê? Porque este privilégio Deus não deu para esta casa, mas Deus quer te dar. As árvores agradáveis à vista representam ornamentação, representam essa alegria, essa felicidade de arrumar, de manter a sua casa organizada e agradável à vista. Número 2, as árvores boas para a comida. Todo tipo de árvores boa para comer, que o alimento de Adão não estava sendo dado a ele por causa que ele trabalhava. Ele trabalhava por prazer. Ele trabalhava como um dono de uma empresa. Ele não trabalha por salário. Ele trabalha porque ele tem prazer de servir os seus clientes, servir a sua cidade, servir a sua comunidade. Uma pessoa que trabalha assim é porque ela sabe alimentar-se dessa árvore boa para se comer. Não está se referindo a picanhas, nem a carnes assadas ou cozidas, ou a uma mesa bem preparada. Está se referindo ao privilégio que ele tem de ter o dom de Deus, para desse dom ele usufruir de todas essas coisas. Isso aqui é uma mensagem muito linda que nós vemos ali em Eclesiastes. Eu não ia ler não, mas é importante que vocês tenham esta parte. Eclesiastes capítulo 5, você tem ali, capítulo 5, você tem ali o que Adão vivia nesse aspecto. Eclesiastes capítulo 5, logo no último versículo, nos três últimos versículos,
capítulo 5, versículo 18, diz: digo que eu vi, que ao homem é bom comer e beber e gozar de todo o bem do seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol. Essa aqui já é a parte de Adão fora do Éden. A primeira, Adão antes do Éden, comer e beber. Aí no verso diz assim: por todos os dias da sua vida que Jeová, o Senhor, lhe concedeu, pois esta é a sua porção. Aí ele diz no verso 19: porquanto ao homem a quem Deus lhe concedeu riquezas e fazendas, você pode marcar aí, ó, riquezas e fazendas, e deu-lhe o poder para delas comer. Então Deus deu a Adão a árvore boa para se comer, mas deu a Adão o poder para desfrutar dela. Deu a Adão o poder para comer dessa árvore boa para se comer. E aí diz o texto: e tomar a sua porção, gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Então Deus deu para Adão esse dom. O dom de desfrutar o que Deus planta no seu Éden. Mas o que acontece muitas vezes, você não pode comer talvez metade, 50% do que a sua esposa coloca na mesa. Você não é capaz de comer 70% do que os outros comem. Porque você tem uma enfermidade, tem uma doença, e você não tem o privilégio de desfrutar. Então foi-lhe tirado o dom. O dom, que dom? O dom de gozar do seu trabalho, de tomar da sua porção, que é o poder para delas comer. Deus pode te curar agora. E eu quero ministrar essa cura. Porque você pode dizer: meu Deus, eu não sabia isso na minha vida. Deus pode curar você. Deus pode curar você. Isso é um dom que vem da parte de Deus. Veja só. Aí no capítulo 6 diz assim: vi outro mal também debaixo do sol, que acontece comumente entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, o mesmo que ele deu para o primeiro. Lá você pode ver riqueza lá em cima no verso 19, do 5. Deu fazenda, deu honra, e nada lhe falta de tudo que a sua alma deseja. De tudo que a sua alma deseja. Mas Deus não lhe deu poder, para desfrutar delas. Antes o estranho o desfruta. Isso é vaidade, não um dom. E é grave enfermidade. Esta enfermidade se o homem gera 100 filhos, viver muitos anos e ainda assim a sua alma não se fartar do bem e ele não tiver sepultura, digo que um abortivo é melhor do que ele. Muito duro isto. Deus está mostrando que quando Deus deu a Adão o privilégio dele poder ter dentro da sua casa o poder de desfrutar, Deus também deu para ele o poder, o dom de gozar, o dom de desfrutar e o dom de usar esse poder que eu acabei de ler. Deus plantou esta árvore. Então, às vezes, você tem ali uma boa ornamentação na casa, mas não tem uma boa comida. Sua esposa não sabe cozinhar, ela nem se interessa por isso. Ela acha que é vaidade para ela dizer: eu não cozinho. Ela acha que é uma vaidade dela, como dama, primeira dama. Você pode ser inteligente, pode ser mestre de universidade, você pode ser tudo, senhora. Mas se a senhora não sabe cozinhar, você teve uma péssima educação da sua mãe em relação ao seu dever, que é o dever de cuidar do seu Éden e dirigir o seu Éden e edificar o seu Éden. Bem-aventurado é aquele que tem na sua casa uma dama que saiba se vestir, que seja fina, que saiba falar, que saiba se mover, que tenha ética, que tenha educação, que tenha sabedoria, que saiba usar essa sabedoria, e ela pode fazer um bolo gostoso no sábado às 5 da tarde. Que ela possa fazer uma comida que você possa dizer: eu detesto o restaurante. Que o marido possa dizer: eu venho correndo para comer
a comida que faz a minha esposa amada. É muito importante isso. Não é somente o fato de Deus ter plantado ali uma árvore boa para se comer, é o poder de desfrutar. Isso aqui envolve toda uma engrenagem, que envolve o desfrutar desta árvore boa para se comer. Depois ele coloca aí a árvore da vida. A árvore da vida, ela gera 3 coisas importantes. Ela gera a vida, a saúde e o conhecimento. O conhecimento independente. Conhecimento independente de você mesmo. Mas o conhecimento dependente de Deus. Quando Satanás instigou Eva, que estava nos seus dias para dar luz aos seus 2 filhos, quando ele usurpa esse desejo que ela tem, que ela olha e tem desejo de comer da árvore, conhecimento do bem e do mal, que ele a induz a comer do fruto da árvore, além dele ser covarde, ele está mostrando ali 4 maneiras do homem ser independente de Deus. Ele coloca ali a independência de Deus ali, a árvore, quando eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, além de estarem tocando em uma coisa que não lhe pertencia, que pertencia a Deus, e era direito de Deus usufruir, ele também está pregoando independência. Veja só, no capítulo 3 você vai ver ele falando, ele diz, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Jeová, Deus, tinha feito. E a serpente disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? Não comerei de toda a árvore do jardim? Aí ele já coloca a palavra de toda, que aqui não existe. Deus disse, a árvore, conhecimento do bem e do mal. Ele disse, vocês podem comer, inclusive da árvore da vida. E o homem foi expulso do Éden, porque ele poderia comer a árvore da vida depois de ter pecado. Então esse perigo ele estava correndo, então Deus, para não deixar ele cair nesse ato e se tornar um pecador eterno como os anjos caídos, então Deus evita que o homem coma a árvore da vida e o coloca para fora. É a necessidade dele sair do Éden. E como que você sabe disso? Aí no capítulo 3, que eu li o versículo assim, capítulo 3, verso 22, então disse Jeová, Deus, eis que Adão tem se tornado como um de nós, conhecedor do bem e do mal, isto é, independente de nós. Ora, não suceda que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida. Então, quando ele pecou, ainda não tinha comido da árvore da vida. E ele diz assim, e coma e viva para sempre. Aí faltou um pedacinho muito importante aqui, que viva para sempre em pecado, assim como os anjos. Então eu quero mostrar para vocês que o homem não havia comido da árvore da vida. Se ele houvesse comido da árvore da vida, então automaticamente ele estaria eleito para a eternidade, porque ele foi eleito para nascer na terra. Foi eleito para nascer na terra e não para salvação. Ele foi eleito para nascer na terra. Estando na terra, ele tem que eleger o objeto de obediência que vai mostrar que ele também está elegendo a vontade de Deus, ao obedecer à vontade de Deus e a palavra de Deus, então Deus o elegerá para voltar para a eternidade. Deus nos elegeu a cada um de nós para nascer na terra. Por isso que Paulo escreve dizendo em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10, esse é o meu trabalho. Eu vou ler para vocês verem que o homem foi eleito para nascer na terra e não para a salvação. E na terra ele teria que eleger o seu Deus que o elegeu, fazendo-o nascer na terra. 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, isso aqui é muito importante, é um texto, capítulo 2, versículo 2 Timóteo, capítulo 2, verso 10. Aí diz Paulo dizendo o seguinte, portanto, tudo suporto por amor aos eleitos, para que eles também encontrem a salvação. Então aqui é uma prova de que o eleito não foi eleito para a salvação, que ele foi eleito para nascer na terra. Então na terra nós temos que elegê-lo, como Josué disse que nós temos que eleger a quem nós devemos
devemos servir. E ele e a casa dele elegeram a Deus. Isso foi Josué, no último capítulo do livro de Josué, em seus últimos versículos. Portanto, tudo suporta por amor aos eleitos. Se os eleitos fossem eleitos para a salvação, então por que está escrito isso? Para que eles também encontrem a salvação. Esse texto aqui é a base do meu livro. Com licença, Calvino, com licença, Arminio, com licença, por favor. Então, desse momento, nós podemos levar vocês a compreender o capítulo 3, versículo 22. Então disse Jeová, eles não podem ser como nós. Agora, eles ainda não podem, poderão ser amanhã, porque a Bíblia diz que nós seremos como ele é, mas não agora, eles têm que sair do Éden. Então Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra de onde fora formado. Então Deus lança do jardim do Éden por quê? Porque ele comeu da árvore da vida? Não. Ele poderia comer depois que ele tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, como eu disse para vocês, ela produz saúde, produz vida e produz conhecimento dependente de Deus. O conhecimento que nós temos que receber de Deus. Aquele que ele nos dará. Diz assim, então já não haverá mais ninguém que te ensine, porque todos conhecerão. É esse conhecimento que está escrito lá em Jeremias, esse conhecimento que está dito por Jeremias, então ninguém procurará ensinador, porque todos receberão esse conhecimento, porque receberão a árvore da vida. A árvore da vida. Vocês estão aí? Não estou vendo vocês falarem nada, estão calados, estão quietos. O que aconteceu com vocês? Então aí, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a outra árvore, número 4, significa que todas elas foram plantadas no nosso lugar santíssimo, isto é, na habitação de nossa família. Primeiramente, ele plantou no Éden tudo o que os olhos pudessem ver, fazendo o homem sentir-se confortável. O conforto é algo que Deus plantou para o homem. Em segundo lugar, ele pensou nas 3 coisas necessárias para a sobrevivência do homem: a vestimenta, a bebida e o alimento estavam retratados nas árvores boas para se comer. A comida, a bebida representa a vida do homem. E todas essas coisas seriam acrescentadas se o homem buscasse primeiramente o reino de Deus e a sua justiça no seu Éden. Mas ele não está dando atenção aqui. Estou falando de Adão. Em terceiro lugar, o homem tem dentro de sua casa a vida, representada pela árvore da vida. As folhas são para a sua saúde e os seus 12 frutos mensais dão vida. Essa é a árvore da vida. As suas folhas são para a saúde. A Bíblia diz em Jeremias, diz que Deus dá a medicina e dá o médico. Deus dá o médico e dá a medicina em Jeremias. Aí, no capítulo 30, você pode ler lá, a árvore da vida é Cristo e ele não pode faltar na sua casa. Em quarto lugar, o reino de Deus estaria representado na árvore do conhecimento do bem e do mal, que não poderia ser violada, pois pertencia a Deus. Mas por que Deus permitiu que a árvore do bem e do mal estivesse ali, dentro da habitação do homem? Por que Deus permitiu? Deus permitiu? Por que razão? A resposta aí. Mas por que Deus permitiu que a árvore do bem e do mal estivesse ali dentro da habitação do homem? Porque todas as vezes que Deus nos dá algo, sempre aquilo que lhe pertence vem misturado àquilo que é nosso, a fim de que Deus demonstrasse, a fim de que lhe demonstremos a nossa fidelidade e o nosso culto sob temor o seu nome. O nosso bom Deus quer que compartilhemos com ele daquilo que é nosso, pois ele quer compartilhar conosco daquilo que também é dele. Quando o pai do filho pródigo compartilhou com seu filho mais novo a herança que ele competia, esperava que o filho também compartilhasse com ele a sua parte, mas ele foi para bem longe, foi bem longe. Então,
quero mostrar para vocês isso e mostrar que muitas vezes você fala assim, mas por que Deus coloca as coisas dele no meio da minha? Você lembra da parábola do semeador? Ali na parábola do semeador, a Bíblia coloca que na quarta tentativa, que é pelas 3 que ele voltou frustrado, o primeiro foi Satanás leva, o segundo o espinho, o terceiro as pedras. Aí ele diz, não deixe de ser perseverante, vamos lá, vamos lançar a semente a quarta vez. Mas essa quarta vez foi pelas 3 frustrantes. E quando ele colhe, ele diz que ele colhe a 100, a 60 e a 30. Tem um texto que diz 100, 60 e 30, e tem um texto que diz 30, 60 e 100. Em Marcos é diferente da forma que Mateus coloca. Aí você vê, mas qual a mensagem? Qual a revelação? A revelação é muito importante. A revelação é muito importante. Qual é a revelação? A revelação é que, se são múltiplos de 3, preste atenção, teria que ser 30, 60 e 90. Mas ele coloca ali 30, 60 e 100. Então ele põe 10 a mais, já embutido ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele já embute ali as suas ofertas, seus dízimos, suas primícias. Quando Deus te abençoa, ele já embute na tua bênção a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que é que você faz? Você usa tudo para si. Usa os 100 todos para si. E se esquece dos 10 que pertencem a Deus. Isso aqui é muito importante. Muito, muito importante. Essa parte. Aqui, vou fazer o desenho para vocês, para eu terminar essa aula, para vocês verem como vocês estão perdendo, vocês não terem essa revista. Olha só que vocês estão... deixa eu voltar aqui. Olha, vocês estão perdendo para não ter essas revistas. Eu podia fazer um livro daqui, simplesmente colocar num livro isso aqui, mas eu quis ajudar para vender por um preço irrisório. É assim, R$35. E quando você compra atacado, e vai virar, isso aí vira coisas que você fica com medo até de comprar. Aqui, ó, essas revistas para você ministrar nos cultos de doutrina de terça-feira ou de sexta-feira ou de segunda-feira na sua casa. Estou dando aqui, eu vou dar toda essa revista, vou dar toda ela, eu vou dar todo esse curso para vocês, a vocês saberem que importância é a você adquirir e você dar também no seu seminário, na sua escola. Deixa eu terminar a aula agora falando sobre esse ponto muito importante. Então eu tenho aqui a árvore da vida, eu tenho aqui a árvore agradável, a espécie, eu tenho a árvore aqui boa para se comer, a espécie, e por último eu tenho a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eu vou dividir ela aqui, ó. Vou dividir ela assim, ó. Vou dividir ela assim. Estão vendo aí? Ó? Dividir ela em 3 partes. Tá dando para ver? Deixa eu abrir ali a câmera para vocês. Vocês verem ela completa. Vou abrir mais a câmera aqui para vocês. Aí. Abri mais. Então você vê a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu a dividi em 3 para que vocês vejam aqui. Porque essa aqui é a boa para se comer. E aqui vai tudo, vai vestimenta, vai provisão, vai perfume, vai tudo que é a alimentação. Mas a primeira que ele fez foi a agradável à vista. Agradável à vista, quer dizer, a ornamentação. E aqui você tem a árvore da vida que ele não comeu. Que antes que ele comesse, Deus o expulsou do Éden para que ele não se tornasse um pecador eterno como os anjos, sem redenção. Por isso que Deus, ao mandar o homem para fora do Éden, ele está providenciando a redenção dele. Lembre-se do Cordeiro. Então, aqui então o que ele fez? Deus pegou um terço e um terço, né? Pegou um terço da boa para se comer, colocou aqui na árvore o conhecimento do bem e do mal. Um terço da agradável à vista e colocou aqui.
colocou aqui, na árvore do conhecimento do bem e do mal. E 1/3 da vida, né, que dá conhecimento dependente de Deus, ele colocou na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus, isso aqui pertencia a Deus. O que Deus havia tirado, era o seu culto e o seu serviço, que Adão daria para ele. Era a oferta de tudo isso numa só árvore. Toda a oferta numa só árvore. Que coisa tremenda. Meu Deus. Então, você está observando aqui a importância dessa revista? Eu estou dando essa revista. Tudo que eu estou falando aqui, ó, tudo que eu estou falando aqui está aqui nesta revista, está aqui. E pouca gente dá valor. Então, esse ponto aqui, que eu estou mostrando aqui, ó, é que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era um pouco da oferta de cada uma das 3 árvores que Adão deveria dar ao Senhor. E o que é que ele fez? Ele simplesmente, irmãos, olha só o que ele fez. Vou colocar aqui. Ele simplesmente desprezou a árvore agradável à vista, a boa para se comer, desprezou a árvore da vida e foi comer aquilo que pertence a Deus. E assim eu vejo milhares de pessoas, quando elas criticam as ofertas na casa de Deus, mas elas não criticam o dinheiro que elas pagam no campo de futebol, que elas gastam, que ela não ganha nada ali. Elas não criticam as caixas de cervejas que elas pagam para os seus amigos, e eles nunca vão reconhecer a sua amizade e nem vão te responder com gratidão. Eles não criticam os dinheiros que eles gastam em vão, eles não criticam, que é muito mais que 10%. Mas para Deus, o que eles fazem? Eles querem comer o que pertence a Deus. Aquelas dos 100, dos 60 e dos 30, os 100 eles querem pegar tudo. Quando Deus colocou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, naqueles 10 que sobra depois dos 90. Essa é a realidade. Por isso a igreja brasileira é uma igreja de gente pobre. A igreja brasileira E quando tem gente rica na igreja, esse aí é avarento. E quando tem um rico na igreja, ele fala assim, por que eu vou dar tanto dinheiro para a igreja? Eu vou borrifar aqui, eu vou dar um pouco para o meu primo, para o meu tio, para o meu cunhado, para alguém. E da mesma forma como você borrifa o que pertence a Deus, Deus também borrifa entre muitos o que pertence a você. E aí você diz, Deus nunca me abençoa. Ele abençoa, só que ele abençoa como você abençoa também. Você não borrifa em muita gente, ele também pega o teu. Você não borrifa o dele em muita gente, então ele pega o teu e borrifa o teu entre muita gente. Está tudo certo. Você não tem que reclamar nada. Então esse princípio especial, né, que é o princípio do Éden, e que Deus planta esse Éden. Deus planta esse Éden. Deus nos dá todas as condições para que nós possamos oferecer a Ele o que pertence a Ele. Então Deus sempre vai colocar a parte dele junto à nossa, porque Ele quer comer na sua mesa. Ele quer vestir do seu guarda-roupa. Ele quer usar um dos seus sapatos. Ele quer que você cultue a Deus com a parte 10 que falta você tirar para Ele e que sobra nos teus 100, que você pensa que é teu, o teu é só até 90, 10 é para Ele. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui, as quatro bênçãos do Éden, da página 7 da apostila, elas nos dão um suporte para que vocês compreendam tudo isso aqui. Aí na página 7, número 4, também diz, as árvores do homem e a árvore de Deus, as primícias do jardim. O jardim é um lugar santíssimo e foi criado para o homem, o qual deveria cultivá-lo e guardá-lo. O homem tinha duas missões no Éden, cultivar e guardar. Depois que foi expulso do Éden, apenas cultivou a terra na floresta fora. O trabalho dignificava o homem antes do pecado no Éden. Agora o trabalho sacerdotal do homem será, antes de tudo, a luta contínua no mundo, nas trevas, na floresta, para poder alimentar a sua casa. E muitas vezes aí vai perder a sua vida, sua saúde. Ele vai ter que dar conhecimento para que isso aconteça e às vezes nem vai usufruir da ornamentação da sua casa.
Então nós temos aqui a manifestação de um dos 6 instintos do homem, que é um instinto de autoproteção. Aí, fico aqui nessa parte, mas eu queria mostrar para vocês algo muito importante sobre o Éden em si. Sobre o Éden eu quero colocar aqui. Eu não tenho pena de dar aula não, podia dar só 10 minutos e pronto, como alguns fazem. Né? Aí os pastores perguntam, faça uma mensagem de 60 segundos, eu faço 6, não dá para fazer de 60 segundos. Não tem como fazer isso. Não tem, para mim não. Então olha só, aqui o Éden, se o Éden é o Santíssimo, veja só, se o Éden é o Santíssimo, Adão e Eva são expulsos. São expulsos. Adão e Eva são expulsos do Éden. Adão é expulso. Muito bem. Eles, quando são expulsos, veja, acontece algo impressionante. Eles vão para fora e agora ele vai comer do suor do seu rosto. Então, ele vai comer do suor do seu rosto. Aqui ele tinha a árvore boa para se comer. Quando o homem trabalhava, quando o homem estava em pleno trabalho, que ele estava ali trabalhando, ali na sua oficina que ele estava trabalhando, veja só, ele suava. Mas esse suar não era o suor que daria a ele o seu pagamento, o pagamento do seu labor. Ele comia por prazer. Não era só um tipo de comida, todo tipo de frutas, né? Isso era para o homem a bênção do homem, meu Deus do céu. O alimento vegetal, naquele período, como oferta vegetal, ele era o alimento da sua mesa, como a ceia do Senhor. Era a comida do homem espiritual, como a ceia do Senhor. Era o pão vegetal que ele comia, mas não comia porque ele trabalhava. Ele trabalhava por prazer. O seu trabalho era por prazer. Deus distribuiu no jardim tesouros. Deus distribuiu no jardim tesouros. Tesouros. Plantou tesouros. E escondeu os tesouros para que Adão os descobrisse. Assim como ele diz, eu vos darei os tesouros escondidos. Eu darei os tesouros escondidos. Os tesouros que estão escondidos no meio das nações. Darei os tesouros escondidos no fundo do mar, na praia do mar, na areia do mar. Vos darei este tesouro. Então o homem trabalhava por prazer. Então a vida dele é conquistar tesouro. Quando você tem uma ideia e começa um negócio, um supermercado, e começa a frutificar, e você começa a enriquecer, toda a sua família enriqueceu, é porque você encontrou um tesouro. Quando você encontra um negócio para que dali viva toda a sua família e muitas pessoas da sociedade em que você vive, você encontrou um tesouro. Quando você trabalha como funcionário, você trabalha para quem encontrou um tesouro, mas você mesmo não encontrou um tesouro, você tem um salário. Um salário do suor do seu rosto. Mas quando Deus te dá uma empresa que você frutifica e é fiel a Deus, e ela se mantém na primeira, na quarta, na segunda, na terceira, na quarta geração, que ela se mantém, que os seus filhos seguem os seus passos, então automaticamente você tem um tesouro. O que você quer dizer com isso, pastor Nelson? O que você quer dizer com isso? É o que eu quero dizer e quero terminar nesta palavra pastoral deste domingo, que Deus me deu a vida para poder participar com vocês e compartilhar com vocês as riquezas desta revista. Então olha só, qual é o segredo? O segredo é que Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus morreu fora da porta, Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz. E quando ele foi e entrou no lugar santíssimo celestial, então nesse caminho, ele rompeu o véu.
Quando ele entregou o véu se rasgou não só do templo, mas aí a arca foi vista. Estão vendo? A arca foi vista aí. Então, automaticamente, o caminho do lugar santíssimo, quer dizer, o caminho do tabernáculo, foi aberto. O caminho do santíssimo foi aberto. E o que você quer dizer com isso? Quantos já voltaram para o Éden que Deus plantou? Ora, meu amigo, se Deus abriu o caminho do lugar santíssimo, onde é que você leu isso? E aqui em Hebreus. Olha aqui em Hebreus. Veja aqui em Hebreus capítulo 10. Capítulo 10. Veja aqui. Capítulo 10. Diz assim. O versículo 19. Tendo, pois, irmãos, toda a liberdade para entrar no santíssimo lugar por meio do sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo que ele abriu, inaugurando ao romper do véu, através da sua carne. Então, ele abriu o caminho do lugar santíssimo. E aí o que acontece? Veja o que acontece. Veja o que acontece. Você crê em Jesus como seu Salvador, nasce de novo, batizado com o Espírito Santo, se torna ministro, se torna até presidente de uma obra de Deus na terra, mas continua comendo do suor do seu rosto na floresta, onde o homem foi lançado fora da presença de Deus. O homem foi lançado fora da presença de Deus. Grave bem isso. Então ele fica aqui, ele é servo de Deus, ele crê em Jesus, foi batizado, se tornou ministro, foi ungido, mas ainda continua fora. Ele não voltou pelo caminho que está registrado aqui em Hebreus. Não voltou. Ele não voltou. Então o que acontece? Eu estou vendo milhares e milhares de pessoas que creram em Jesus, foram batizadas, passaram a ter uma experiência tremenda com ele, mas não voltaram para o Éden, continuam expulsos do Éden. E como que eles continuam expulsos? Provando na vida que é o trabalho deles que sustenta eles, quando eles deveriam voltar para o Éden e caçar os tesouros que Deus deixou ali para que Adão descobrisse. Qual é a sua condição atual nesse momento? Você ainda está crendo em Cristo como Salvador, foi batizado nas águas, mas nunca voltou? Nunca pegou o caminho novo e vivo para voltar para o Santíssimo Lugar, aonde Deus vem para o culto? Aonde ali estão todas as provisões, a provisão do ornamento, a provisão do alimento, a provisão da vida, do conhecimento, que estão ali plantados para ti, e também a honra que você dá a Deus, oferecendo a Ele a parte que é dele, a parte correta dele, que nem é nem 20%, é uma terça parte do que nós temos. Meu Deus, eu quando descobri isso, quando isso aqui chegou ao meu coração, quando isso chegou ao meu coração, eu disse, não, Senhor, eu quero viver no Éden, eu quero ter o privilégio de viver no Éden, eu quero ter o privilégio de ter o teu sustento, eu quero comer da árvore boa, agradável à vista que você plantou para mim. E se eu vou trabalhar no teu Éden, porque Adão trabalhava no Éden, ele plantava, ele arava, ele regava, ele cuidava, mas não para ele comer disso, como se fosse seu salário, como é quando ele é expulso do Éden, ele vai comer do suor do seu rosto, seu sofrimento vai gerar alimento para ele, quando no lugar santíssimo é o prazer de servir. Pergunte a uma pessoa que é feliz na sua empresa, se ela tem pressa de voltar para casa. Pergunte a um escritor que escreve um livro best-seller, que escreve livros best-seller, se ele gostaria de descer para a cozinha para ele comer a comida que está preparada lá, que já esfriou na mesa dele. Pergunta para ele. Você vai ver que o prazer que ele tem é estar no Éden, porque ele descobriu o tesouro que Deus plantou. Quanto tempo mais você vai viver nessa floresta, vivendo do suor do seu rosto, quando o caminho do lugar santíssimo no Éden já foi aberto, foi reaberto por Cristo, para que você coma da árvore da vida e viva para sempre. Eu quero te abençoar com esta palavra, e que esta palavra seja uma bênção para a sua vida, uma bênção para a sua casa. E não se esqueça, você não pode ser um perdedor, você tem que ser um vencedor. Um vencedor. Então o vencedor vai estudar sobre isso.
Adquira essa sua revista, ministre sobre ela, pega essa aula, coloca tudo num papel, né? Coloca no coração em primeiro lugar, viva essa palavra e prega essa palavra na sua igreja. Que Deus abençoe, que Deus te guarde. Muito obrigado pelo carinho. Não se esqueça que as Bíblias estão à sua disposição em promoção. A Bíblia missionária, a Bíblia ômega e a Bíblia agenda e a Bible Cronos. Todos os livros da teologia latina, todos eles, todos que formam uma enciclopédia, estão também num preço especial de promoção para vocês, inclusive aquele famoso livro que é o livro dos desenhos teológicos. Todo esse material está à sua disposição. Deus abençoe. Eu estarei e vou passar um mês em Portugal e em Londres, em algumas outras cidades. Se você está me ouvindo, quer que eu esteja aí com você, liga para mim, a ver se a gente coloca aqui na nossa agenda, que está meio apertada, mas eu creio que ainda tem tempo de você que está aí na Europa se comunicar comigo. Amém? Que Deus abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Muito obrigado pela presença de vocês, Eduardo Dreyer, a Dilson Rodrigues, todos que estiveram aqui, a Isaías Piazza, Ismaí Piazza, Deus abençoe, José de Lima, Eduardo Diniz, muita gente, Luciano Silva, Deus abençoe, obrigado pelo carinho. Luciano, Deus abençoe, todos vocês, Deus abençoe. Não estou podendo ver, estou muito longe do computador. Que Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco.